Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nessa manhã. Manhã essa que já venho agradecendo ao meu Deus por mais uma noite de descanso e por mais um amanhecer. Amanhecer esse a qual já vem deixando uma palavra ao seu coração. Não sei se a sua noite foi maravilhosa igual a minha, mas a minha noite foi tremendamente boa. E eu peço ao Senhor meu Deus que aquele que não teve uma boa noite de sono, que o Senhor dê um ótimo dia, que o Senhor abençoe, tranquilize o seu coração para que hoje tenha uma ótima noite de sono, amém? E que Deus possa abençoar o nosso dia, que Deus possa nos guardar à sombra das tuas asas. Querido e eterno Deus, Pai poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, mais uma vez estou aqui na tua presença, Pai, para me apresentar diante de ti e apresentar todo aquele que for ouvir a esse vídeo, meu Pai, a ouvir esta palavra. Querido Deus, chega com providência, Pai, na vida dessa pessoa que vai ouvir essa mensagem. Chega na vida de cada um, meu Pai, que nesse momento se encontra orando, meu Pai, por alguém nesse momento, Senhor Rei da Glória. Então, Pai, abençoa aquela mãe, aquele pai, aquela pessoa que se encontra orando, intercedendo por alguém na tua presença, Senhor. Nesse momento venho eu interceder por todo aquele que se encontra, meu Pai, angustiado, que se encontra tribulado, que se encontra depressivo e depressiva. Pai amado Jesus, chega com providência, meu Pai, na vida daquele que se encontra enfermo, meu Pai, que se encontra enferma, que se encontra no leito de um hospital, em cima de uma cama, numa cadeira de roda, meu Pai. Aquele que passou a noite em claro, meu Pai. Ó Senhor Jesus, chega, meu Pai. Chega, Senhor, em nome de Jesus, abençoando aquela pessoa que passou a noite em claro, meu Pai. Dê força, meu Pai, a ela, dê força a ele, meu Pai. Ó Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, chega na vida daqueles, meu Pai, que se encontram no lado idosos, meu Pai. Ó, querido Deus, chega na vida daquele que nesse momento não tem um lar, está dormindo embaixo de um papelão, meu Pai. Ó, querido Deus, chega na vida daqueles que se encontram no meio do fogo cruzado, no meio das guerras, meu Pai. Ó, querido Deus, chega na vida daquele que se encontra no álcool, nas drogas nesse momento, se encontra na prostituição, meu Pai. Querido Deus, chega na vida do presidiário, meu Pai, que neste momento está lá, jogado, meu Pai, na prisão. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa, meu Pai, abençoa todo aquele, meu Pai. Dê força a todo aquele que chora o seu ente querido, meu Pai. Fortaleça, meu Pai, aquele que perdeu alguém na sua família. Ó, querido Deus, abençoa, meu Pai. Abençoa, Senhor Jesus, as criancinhas do nosso Brasil, do nosso mundo, meu Pai. Abençoa, querido Deus, a tua igreja aqui na terra, meu Pai. Fortalece a tua igreja, meu Pai, em oração. Fortalece a tua igreja na fé, meu Pai. Ó, meu querido Jesus, eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido e amados irmãos, venho eu aqui nesta manhã deixar esta palavra que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, versículo do 13 a seguir. Perdão, vou deixar essa palavra aqui a partir do versículo 8. Vou ler essa palavra aqui no versículo 8. Amém? Daniel, capítulo 6, versículo 8. Daniel na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei
do medo e do pesar, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou este escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orou. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram junto a chamar Daniel, orando e suplicando diante de seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei no tocante ao mandamento real: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse esta palavra, e é certa, conforme a lei dos medos e dos pesares, que se não pode revogar. Então o rei, naquele momento, tinha achado graça aos olhos de Daniel, que colocou ele entre os príncipes, entre o povo, constituindo Daniel igualmente aqueles homens de letra, igualmente aqueles homens, aqueles presidentes. Então o rei, como gostava de Daniel, como tinha por ele uma grande admiração, deu um cargo a ele naquele momento. Mas aqueles homens a invejavam. Sabe por que eles a invejavam e sabe por que eles odiavam a Daniel? Porque Daniel não era puxa-saco de homem quanto eles. Daniel amava e servia ao Deus vivo. Nós vemos, meus amados, muitas vezes que dentro de empresa, dentro de repartições, onde existe cargo, existe aquelas pessoas que puxam saco, aquelas pessoas que querem valorizar mais o seu patrão, mais o seu mandante do que mesmo a Deus. Mas nós devemos amar somente a Deus, meus amados. Nós devemos respeitar os nossos patrões, devemos tratar eles como nossos patrões. Mas nós devemos amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, e era o que Daniel fazia. Daniel não atendia decreto de homem. Por quê? Porque Daniel servia ao Deus vivo. Então, naquele momento, responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é do transportado de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Então a raiva do inimigo, meu amado, minha amada, era porque Daniel fazia oração a Deus. É porque Daniel buscava a face do Senhor. Quantas pessoas hoje, meus amados, odeia os crentes, odeia o povo de Deus que faz oração, que faz clamor, que vão para o monte, que vão para as igrejas,
as pessoas chamam de crente zoadento. Nós vemos que dentro desta pandemia que passou, havia muitas pessoas, meus amados, que não se incomodava de estar usando máscara em bares, em cantos fechados. Muitos se reuniam para beberem, para se aglomerar. Mas quando eles passavam em frente a uma igreja, que via aquelas pessoas clamando, até mesmo por eles que estavam na rua, muitos diziam, aí ó, os crentes aí ó, tudo aglomerado. Não, ele estava clamando a Deus por a vida daqueles que estava sofrendo naquele momento por ter perdido os seus entes queridos, por ter perdido aquela pessoa amada. Então chamavam de crente barulhento, de crentes que não dava ouvido ao decreto, mas não, ele estava buscando verdadeiramente o Deus que a sustentava. Como Daniel fazia, meus amados. Daniel continuava a orar 3 vezes ao dia. Eu não sei se você tem costume de orar pelo menos 3 vezes na semana ou 3 vezes ao mês. Mas se você parar para pensar um pouquinho, faça como Daniel. Ore, busque ao Senhor. Aqui no versículo 14 do livro de Daniel, capítulo 6, no versículo 14. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e ante ao pó do sol trabalhou por salvá-lo. No 15, então, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos pesares, que nenhum edito ou ordenação que o rei determine se pode mudar. Então eles continuavam a pressionar o rei por causa das orações de Daniel, por causa da intercessão de Daniel, por causa que Daniel orava todos os dias, buscava a face do Senhor. Mas enquanto isso, eles não estavam preocupados. Eles estavam preocupados de servir ao rei, de puxar o saco do rei. Mas Daniel buscava verdadeiramente a face do Senhor Deus. Do Deus vivo, do Deus que ia fazer o grande milagre na vida dele. No versículo 16, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Por quê? Porque Deus conhecia a Daniel, sabia que ele era um homem justo, né? Talvez Daniel não vivesse no calcanhar do rei de leve trás, né? Como aqueles outros presidentes, aqueles outros capitães faziam. 17. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudassem a sentença acerca de Daniel. No 18, então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não
deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Nós vemos, meus amados, aqui na palavra, que o rei perdeu o sono, que o rei fez jejum, não quis trazer, que trouxesse a música como de costume. Você sabe por quê, meus amados? Porque dentro do rei havia um coração bondoso e sabia que Daniel não estava fazendo nada errado. Daniel não estava fazendo mal algum a ninguém. Daniel só não atendeu o decreto do rei. Porque eles fizeram com que o rei assinasse esse decreto porque sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia, que Daniel buscava a face do Senhor, seu Deus. Então o rei passou a noite em claro. No versículo 19, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. No 20, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando ao rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tem podido livrar-te dos leões. Glorificado seja Deus, meus amados. O rei perdeu o sono e de manhã diligentemente correu a procurar se Daniel não tinha sido engolido pelos leões, se não tinha sido comido pelos leões. No 21, então Daniel falou ao rei: vive para sempre. No 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então, se ele estava limpo diante de Deus, imagina diante do rei. E agora, meus amados, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Nós vemos, meus amados, que o homem que serve a Deus, que o homem que busca a Deus, não é errado, não é pecado, não importa o que alguém diz se você buscar a Deus. Porque quando alguém te criticar por você buscar a Deus, não se preocupe. Você já tem um advogado. Você já tem alguém sentado à direita do Pai que te representa, que advoga a tua causa. Você não precisa de advogado para lhe defender. Você já tem quem cuide de você na presença do Pai. Você já tem um advogado. E ordenou o rei, no 24, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então, Daniel passou a noite com os leões, eles não mexeram com ele, eles não comeram.
a Daniel. Mas todos aqueles que o acusaram, que forçaram o rei a fazer o decreto, eles foram estraçalhados pelos leões. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vós seja multiplicada. No 26. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. No 27, ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. No 28, este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persá. Então, meus amados, nós vemos que o rei assinou um decreto, assinou outro decreto. Agora esse vinha para todas as nações, línguas, para toda a terra. Que a partir daquele momento todos tremessem e temessem ao Deus de Daniel. Por quê? Porque Daniel servia ao Deus verdadeiro. Daniel não servia a rei da terra. Daniel servia a um Deus que reinava no céu e sobre os reis da terra. Então, meus amados, eu não sei a qual rei você tem servido. Eu não sei qual rei você tem buscado a face. Mas nesse momento, se você, meu amado, minha amada, servir ao Deus de Daniel, aquele que vive e reina até hoje, no céu e na terra, como reinava naquela época, ele reina ainda hoje e opera milagre. Então, se você serve ao Deus de Daniel, você não está servindo a rei da terra, você está servindo a um rei que domina sobre o céu e sobre os reis da terra. Aqui na terra tem muitos reis, tem muitas pessoas que se acham rei. Tem muitas pessoas que se acham melhor do que os pequenos. Tem pessoas que se sentem grande diante de mim e de você. Mas não temas, não se preocupe, porque nós servimos a um rei soberano, a um rei sobre tudo e sobre todas as coisas. Eu sirvo a um rei que, como ele tirou Daniel da cova dos leões, ele me tirou também. Sabe para quê? Para que hoje eu esteja aqui glorificando e louvando o seu santo nome. Por isso eu glorifico ao meu Deus. Estar na sua presença, meu Deus, é tudo o que eu quero. É tudo o que eu preciso, é estar na tua presença, Senhor. Tudo o que eu preciso, Senhor, é da tua graça. A tua graça me basta, Senhor. Então, Senhor, fortalece-me na tua presença. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor, e dai-me sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos e amados irmãos, já venho eu aqui pedir que, se você sentir em seu coração, compartilhe esse videozinho. Se você assistiu ele até aqui, compartilhe ele com mais alguém. Amém? E que Deus seja na tua vida, na tua casa e na tua família. Amém?
Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo.